Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Atitudes para enfrentar as dificuldades. Dificuldades todos nós a temos em um determinado momento de nossa vida. Enfrentamos crises, lutas, dores, angústias, desemprego e uma série de contrariedades no decorrer de nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos pelas dificuldades. Atitudes são maneiras de se comportar, de agir ou reagir motivada por uma disposição interna. Então, quais atitudes devemos ter ou de que maneira devemos nos comportar diante das dificuldades? Há um exemplo bíblico de um homem que não se deixou abater pelas dificuldades e tomou as atitudes corretas. Estamos falando de Davi no episódio com Golias. Que atitudes foram essas? Primeira atitude: ter disposição para enfrentar. Neste tempo, Davi, ainda bem jovem, com menos de 20 anos, percebe que o gigante Golias era um grande problema ao seu povo e que os guerreiros mais valentes do exército de Saul se acovardaram diante de Golias. Então Davi se apresenta ao rei Saul com disposição para lutar. Davi disse a Saul: "Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu." 1 Samuel 17, versículo 32. A disposição de Davi veio de um coração cheio de fé, confiando que Deus iria batalhar por ele. Segunda atitude: ter disposição para tentar. Pessoas para não desanimar diante de uma luta existem aos montes. Quando Davi se dispôs para enfrentar o gigante Golias, ao invés de ser estimulado a lutar, ele é incentivado a desistir e não tentar. Porém, Saul disse a Davi: "Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade." Ele, Davi, porém, não aceita tal argumento e insiste que ele deveria ao menos tentar. Essa atitude de confiança agrada a Deus. 100% das pessoas que nunca tentam, nunca vencem. Terceira atitude: se prenda no que realmente é necessário. A preocupação com Davi era grande. Arranjaram até mesmo uma armadura provisória para que ele tivesse alguma chance, pois ninguém confiava que de fato ele pudesse vencer aquela luta. Pensando no nosso dia a dia, quantas coisas desnecessárias nos atrapalham a enfrentar as nossas lutas e vencê-las. Davi focou na luta e tirou aquela armadura que só o atrapalhava. 1 Samuel 17, versículo 39 diz: "Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei." E Davi tirou aquilo de sobre si. Precisamos identificar e tirar de nossa vida tudo que é desnecessário, seja a falta de fé, o medo, as fraquezas, as tristezas, enfim, tirar tudo que só atrapalha e ficar somente com o necessário para a batalha. Quarta atitude: lute com as armas que tem em mãos. Não espere virar um super-herói para enfrentar as suas lutas e vencê-las, e nem pense que alguém irá lutar em seu lugar. Deus quer que você lute de forma que sabe, com o que tem nas mãos, com as habilidades que Ele te deu. Davi foi com tudo para cima do gigante com as armas que possuía e sabia usar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 40 diz: "Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor, que trazia, a saber, no surrão, e, lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu."
Identifique quais são as suas armas para enfrentar o seu gigante. E quinta e última atitude, use as armas espirituais nas suas lutas. Davi sabia que simples pedras não seriam suficientes para derrubar um gigante guerreiro, mas sabia que algumas pedras nas mãos de um Deus todo-poderoso que luta pelos seus servos seriam suficientes. Precisamos usar as armas espirituais: oração, palavra de Deus, fé, jejum, adoração, serviço ao Senhor, consagração, enfim, são armas que irão nos ajudar a derrubar os gigantes que se apresentam em nossa vida. 1 Samuel 17, agora versículo 45 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Davi venceu. Venceu porque lutou. Venceu porque não se acovardou conforme os demais. E principalmente, ele venceu porque depositou toda a sua confiança em Deus. Tenhamos as atitudes corretas diante das dificuldades que nos são apresentadas no decorrer de nossa vida. E lembremos que as aflições deste tempo não se comparam com o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Romanos, no seu capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: Porque para mim tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que virá no porvir. Então, nada que nós passarmos neste mundo, as aflições, as dificuldades, as tribulações, se compara com o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Nos ajude, Deus, a buscar na palavra do Senhor as atitudes corretas diante das dificuldades que nos são impostas no decorrer de nossa vida, Deus, e que possamos, Pai, como Davi fez, ainda jovem, depositou toda a sua confiança no Senhor, e que assim possa ser conosco também, Pai. Nos ajude para que possamos vencer as nossas limitações e colocarmos sempre as nossas vidas diante do Senhor. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique em paz. Deus lhe abençoe. Abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Deposite a sua confiança em Deus. Vale a pena.